E se Jesus estivesse te observando agora, neste exato momento, vendo tudo o que você esconde até de você mesmo? Eu morri. Meu coração parou. Minha respiração cessou. E do outro lado, diante da luz mais pura que jamais imaginei existir, ele me mostrou algo que nenhum pastor jamais teve coragem de pregar nos púlpitos. Existe um pecado silencioso que devora casamentos por dentro, que corrói alianças como ferrugem invisível, e que a maioria dos cristãos pratica todos os dias achando que está tudo bem, achando que isso é normal, achando que Deus não vê. Mas Ele vê. E quando eu vi o que Ele me mostrou, quando entendi o peso eterno daquilo que eu carregava sem saber, eu supliquei por mais uma chance, porque eu fazia isso. Você provavelmente também faz. Parece inofensivo, parece até piedoso, mas nos bastidores da eternidade, esse erro secreto é um dos maiores destruidores de lares que existe, e pouquíssimos confessam, porque nem sequer sabem que estão condenados por causa dele. Jesus me trouxe de volta para contar isso a você. O que eu vi foi aterrorizante. Mas você ainda tem tempo. Quando meu coração parou de bater e minha alma foi arrancada do meu corpo, eu não senti medo da morte. Eu senti medo da luz. Porque aquela luz não era apenas brilho, era verdade pura, inescapável, penetrante. E diante dela, tudo o que eu escondi a vida inteira, tudo o que eu fingi não ver, tudo o que eu justifiquei com versículos mal interpretados e teologia conveniente, estava ali, nu, exposto, gritando contra mim. Eu vi meu casamento. Não como eu contava para os outros na igreja, não como eu postava nas redes sociais com sorrisos ensaiados e versículos de capa, mas como ele realmente era, um campo de batalha silencioso, onde duas pessoas viviam lado a lado como estranhos educados, cumprindo papéis, evitando conflitos, mas nunca se entregando de verdade. E Jesus me mostrou algo que me despedaçou. Aquilo que eu chamava de sabedoria, de prudência, de proteção emocional, era, na verdade, o pecado secreto que estava destruindo tudo. Eu achava que estava sendo sábio. Eu achava que estava me protegendo. Mas ele me disse, com uma voz que atravessava minha alma como fogo: você não amou, você administrou. Você transformou seu casamento em um contrato e seu cônjuge em um projeto. E isso, aos meus olhos, é traição. Eu nunca tinha pensado assim. Eu orava, eu congregava, eu era fiel no sentido técnico da palavra. Mas ali, diante daquela presença esmagadora, eu entendi que fidelidade não é apenas não trair com o corpo, é não trair com a indiferença, é não trair com o silêncio calculado, é não trair com a frieza disfarçada de maturidade. Eu tinha transformado meu casamento em uma empresa, onde cada um cumpria sua função, onde eu media, avaliava, cobrava, mas nunca me entregava de verdade. Eu nunca deixei meu cônjuge entrar nas minhas fraquezas reais. Eu nunca chorei na frente dele. Nunca confessei meus medos mais profundos. Nunca baixei a guarda completamente, porque eu achava que isso era fraqueza, que isso era perder o controle, que isso era arriscar demais. E Jesus me mostrou que essa proteção emocional, esse medo de ser vulnerável, era exatamente o pecado que ele mais odiava dentro do casamento. Porque o casamento, ele me disse, não foi feito para ser seguro. Foi feito para ser santo, e santidade exige nudez total, não apenas do corpo, mas da alma. A dor daquela revelação foi insuportável, porque eu não era o monstro óbvio, eu não era o agressor, o infiel, o negligente escancarado. Eu era o cristão exemplar, o que dava conselhos, o que falava de amor com propriedade nos grupos de estudo bíblico. Mas por dentro,
No íntimo do meu coração, eu tinha construído muros tão altos que nem eu mesmo percebia mais. E esses muros, Jesus me mostrou, eram feitos de orgulho espiritual, de autossuficiência disfarçada de força, de medo travestido de sabedoria. Eu achava que estava protegendo meu casamento ao não me expor demais, ao não depender emocionalmente do outro, ao manter sempre uma parte de mim reservada, intocada, segura. Mas o que eu estava fazendo, na verdade, era matar lentamente a única coisa que poderia salvar aquela aliança, a intimidade verdadeira. E Jesus me confrontou com uma pergunta que me quebrou completamente. Como você espera que eu habite em um casamento onde vocês dois vivem como ilhas separadas? Como você espera que minha presença una o que vocês mesmos se recusam a unir? E foi ali, naquele momento de exposição total, que eu percebi a verdade terrível. Esse pecado não está nos sermões. Ninguém prega contra ele. Ninguém confessa. Porque ele se esconde atrás de uma máscara de maturidade, de equilíbrio emocional, de responsabilidade conjugal. Mas nos bastidores da eternidade, diante dos olhos de Deus, ele é devastador. Porque o que destrói um casamento não é apenas a traição escandalosa, o grito, a violência. O que destrói, silenciosamente, cruelmente, é a recusa de se entregar por completo. É o medo de ser conhecido de verdade. É o orgulho que prefere parecer forte a ser verdadeiro. E Jesus me mostrou que milhões de casamentos cristãos estão morrendo exatamente por isso. Não por falta de oração, não por falta de doutrina, mas por falta de coragem para serem vulneráveis um com o outro, para chorarem juntos, para confessarem suas fraquezas sem medo de julgamento, para se amarem não apenas nos dias bons, mas nos dias feios, nos dias em que a máscara cai e a alma nua aparece. E então, ele falou. E quando Jesus fala, não há argumento, não há teologia que resista, não há versículo que você possa usar para se defender. Sua voz não era alta, mas era absoluta. Era como se cada palavra fosse um decreto eterno, uma sentença final, uma verdade que existia antes da criação e que continuaria existindo depois do fim de tudo. E ele me disse algo que destruiu tudo o que eu acreditava sobre casamento cristão. Você transformou seu cônjuge em um espelho da sua própria insegurança. Você exigiu perfeição porque você não aceita a sua própria imperfeição. Você cobrou santidade porque você tem medo de ser exposto na sua fraqueza. E com isso, você matou o amor. Porque o amor verdadeiro, o amor que eu ensinei, o amor que eu vivi, não exige perfeição. Ele exige verdade. E você tem vivido na mentira confortável de um casamento que parece correto por fora, mas que por dentro está morto. Eu tentei me defender. Eu tentei explicar que eu orava, que eu me esforçava, que eu nunca tinha traído, que eu cumpria meus deveres, que eu era presente, que eu provinha, que eu fazia tudo certo. Mas Jesus me interrompeu com uma verdade que me despedaçou. Você fez tudo certo, exceto amar. Você administrou, você organizou, você controlou, você manteve a ordem, mas você nunca se entregou de verdade. E sem entrega, não há amor. Há apenas conveniência disfarçada de compromisso. E ele me mostrou cenas da minha vida conjugal que eu tinha apagado da memória. Momentos em que meu cônjuge tentou se aproximar de verdade. Tentou falar sobre dor, sobre medo, sobre solidão. E eu respondi com conselhos prontos, com versículos decorados, com soluções práticas, mas nunca com presença verdadeira. Eu nunca parei. Olhei nos olhos, segurei as mãos e disse: eu também tenho medo.
Eu também estou perdido. Eu também preciso de você. Eu nunca fiz isso. Porque eu achava que isso era fraqueza. E Jesus me mostrou que isso, na verdade, era a única força que poderia salvar meu casamento. E então veio a sentença mais dura de todas. Jesus me olhou, e eu senti o peso eterno daquele olhar. E ele disse: Você destruiu seu casamento com autopreservação. Você escolheu proteger sua imagem, em vez de proteger a aliança. Você escolheu parecer forte, em vez de ser verdadeiro. E agora, aqui, diante de mim, você está vendo o fruto disso. Solidão eterna dentro de uma casa cheia de obrigações cumpridas. E eu vi meu cônjuge, anos de vida juntos, décadas de rotina compartilhada, mas uma distância emocional abissal. Eu vi as noites em que dormíamos no mesmo quarto, mas em universos diferentes. Eu vi as conversas vazias, os silêncios carregados, os sorrisos forçados na frente dos outros. Eu vi tudo isso, e eu entendi que aquilo que eu chamava de casamento maduro, equilibrado, saudável, era na verdade um cemitério emocional, onde duas pessoas enterravam suas dores sozinhas em vez de carregá-las juntas. E Jesus me disse, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida: Isso não é o que eu criei. Isso é o que o medo criou. E o medo não vem de mim. Ele continuou, e cada palavra era como um bisturi abrindo feridas que eu tinha passado a vida inteira costurando por cima. Você acha que está sendo sábio ao não se expor, ao não depender emocionalmente, ao manter sempre o controle. Mas sabedoria sem amor é apenas orgulho disfarçado. E orgulho, no casamento, é veneno lento. Ele não mata de uma vez. Ele mata aos poucos, dia após dia, até que um dia vocês acordam e percebem que são estranhos morando na mesma casa. E eu soube que era verdade, porque eu tinha visto isso acontecer comigo. Eu tinha visto o brilho nos olhos do meu cônjuge se apagar aos poucos, não porque eu fiz algo terrivelmente errado, mas porque eu nunca fiz a coisa mais certa de todas. Eu nunca me deixei ser conhecido de verdade. Eu nunca permiti que o outro visse minhas cicatrizes, minhas vergonhas, meus fracassos sem embalagem espiritual. E sem isso, Jesus me mostrou: não existe intimidade verdadeira. Existe apenas coabitação religiosa. Eu desmoronei. Ali, diante daquela luz, diante daquela verdade inescapável, eu desmoronei completamente. Porque eu percebi que tinha perdido anos, décadas talvez, vivendo um casamento que era apenas uma encenação bem feita de algo que deveria ser glorioso. Eu tinha seguido todas as regras, marcado todas as caixinhas do checklist cristão, mas tinha perdido a essência. Eu tinha construído uma estrutura perfeita, mas sem alma. E a dor daquele arrependimento era física, esmagadora, como se cada célula do meu ser estivesse gritando pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelos momentos em que eu poderia ter amado de verdade, mas escolhi proteger meu ego em vez disso. Eu implorei. Eu chorei como nunca tinha chorado em vida. Eu supliquei por mais uma chance, não porque eu merecia, mas porque eu finalmente entendia o tamanho do erro. E Jesus, com uma misericórdia que eu não esperava, me disse algo que mudou tudo. Eu não te trouxe aqui para te condenar. Eu te trouxe aqui para te acordar. E agora você vai voltar. E você vai contar o que viu. Porque milhões estão cometendo o mesmo erro e eles nem sabem. A graça daquele momento foi insuportável, porque eu não merecia. Eu sabia que não merecia, mas ele me deu a chance de voltar, de refazer, de reconsertar o que eu tinha quebrado com minha autossuficiência orgulhosa. E ele me instruiu com clareza absoluta. Quando você voltar, você vai parar de fingir que é forte.
Você vai parar de esconder suas fraquezas atrás de teologia. Você vai parar de tratar seu cônjuge como um subordinado espiritual que precisa ser corrigido e vai começar a tratá-lo como o espelho da sua própria humanidade. Você vai chorar junto. Você vai confessar seus medos. Você vai pedir ajuda. Você vai dizer: eu não sei. Eu estou perdido. Eu preciso de você. E só então, só quando você se permitir ser vulnerável de verdade, é que minha presença vai habitar no seu casamento. E eu entendi que aquilo não era apenas uma instrução para mim. Era uma revelação para todos os que estavam fazendo a mesma coisa. Todos os que estavam matando seus casamentos lentamente, com autoproteção emocional, disfarçada de maturidade cristã. Jesus me mostrou algo mais. Ele me mostrou que o verdadeiro inimigo do casamento cristão não é o mundo lá fora, não é a tentação sexual, não é a pressão financeira. O verdadeiro inimigo está dentro. É o orgulho que não permite pedir perdão de verdade. É o medo que não permite ser transparente. É a autopreservação que não permite depender emocionalmente do outro. Ele me disse: eu criei o casamento para ser uma dança, não uma competição. Para ser uma fusão, não uma negociação. E você tem vivido como se fosse um contrato comercial, onde cada um protege seus interesses, onde cada um guarda suas cartas, onde cada um mantém um plano de saída emocional caso o outro falhe. E aquilo me destruiu, porque era exatamente o que eu fazia. Eu nunca tinha confiado completamente. Eu sempre tinha mantido uma parte de mim reservada, intocada, preparada para o pior. E Jesus me mostrou que essa recusa de se entregar totalmente, era o pecado que ele mais odiava, porque era a negação completa do que o casamento deveria ser. Um reflexo da entrega total de Cristo pela Igreja. E então, ele me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Se você não consegue ser vulnerável com a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites, como você espera ser vulnerável comigo? Se você não consegue confessar suas fraquezas para quem jurou te amar incondicionalmente, como você espera confessar a mim seus pecados de verdade? E aquela pergunta me quebrou completamente, porque eu percebi que minha relação com Deus tinha o mesmo problema. Eu orava, mas não com verdade. Eu confessava, mas não com profundidade. Eu adorava, mas não com entrega total. Porque eu tinha aprendido a viver protegido, controlado, administrado, até mesmo na minha espiritualidade. E Jesus me mostrou que enquanto eu não aprendesse a ser vulnerável no meu casamento, eu nunca seria vulnerável com ele. Porque a vulnerabilidade não é uma técnica que se liga e desliga. É um modo de vida. É uma decisão de viver sem máscaras, sem defesas, sem medo de ser conhecido completamente. E agora, eu pergunto a você, que está assistindo isso, você está fazendo a mesma coisa? Você está vivendo um casamento onde tudo parece correto por fora, mas por dentro há uma distância emocional que você nem admite mais? Você está protegendo sua imagem em vez de proteger a intimidade? Você está cumprindo papéis em vez de cultivar conexão verdadeira? Porque se você está, eu preciso te dizer algo que Jesus me disse. Você está no caminho da destruição silenciosa. Não é a destruição escandalosa, do divórcio gritante, da traição explosiva. É a destruição lenta, progressiva, onde duas pessoas vão se afastando aos poucos, onde o amor vai morrendo de inanição emocional, onde a aliança vai se transformando em obrigação, até que um dia, se você tiver a sorte de morrer e ver o que eu vi, você vai perceber que desperdiçou a coisa mais preciosa que Deus te deu, a oportunidade de amar e ser amado de verdade, sem máscaras, sem defesas, sem medo.
Diga aqui nos comentários. Você tem coragem de ser vulnerável no seu casamento? Você tem coragem de tirar a máscara e mostrar suas fraquezas reais? Ou você também está vivendo esse jogo perigoso de autopreservação, onde você protege seu ego, mas perde a conexão? Porque eu preciso te avisar. O tempo está se esgotando. Não apenas no sentido eterno, mas no sentido prático, cotidiano. Cada dia que você passa sem se entregar de verdade, sem chorar junto, sem confessar seus medos, sem pedir ajuda, é um dia que você está cavando o túmulo do seu casamento. E um dia pode ser tarde demais. Não porque Deus não perdoa, mas porque o coração do seu cônjuge pode ter se fechado de tanto bater na porta da sua indiferença emocional. E quando isso acontece, quando a esperança morre, não há versículo que ressuscite o que você deixou morrer por negligência emocional. Jesus me mostrou que esse pecado é tão comum, tão aceito, tão normalizado dentro da igreja, que as pessoas nem percebem mais. Elas acham que estão sendo maduras, equilibradas, saudáveis. Mas o que estão sendo, na verdade, é frias, distantes, autopreservadas. E isso, nos bastidores da eternidade, é visto como traição. Porque o casamento, Jesus me ensinou, não foi criado para ser confortável. Foi criado para ser transformador. Não foi criado para proteger você. Foi criado para despedaçar você e reconstruir você em algo maior. Mas para isso acontecer, você precisa se permitir ser despedaçado. Você precisa baixar a guarda. Você precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Você precisa parar de sorrir quando está sangrando por dentro. Você precisa parar de dar conselhos quando deveria estar chorando junto. E isso, eu sei, é aterrorizante. Porque é arriscado. Porque é vulnerável. Porque você pode se machucar. Mas Jesus me disse algo que mudou tudo. É melhor se machucar amando de verdade do que viver inteiro, mas sozinho. E se você está percebendo agora, enquanto ouve isso, que esse é exatamente o erro que você tem cometido, eu te digo o que Jesus me disse. Ainda há tempo. Não é tarde demais. Mas você precisa agir agora. Você precisa parar hoje, olhar para seu cônjuge e dizer: eu tenho vivido com medo de me entregar de verdade. Eu tenho protegido meu ego em vez de proteger nossa aliança. E eu quero mudar. Eu quero aprender a ser vulnerável com você. Eu quero aprender a chorar com você, a confessar minhas fraquezas, a depender de você emocionalmente, mesmo que isso me assuste. E pode ser que seu cônjuge não saiba como reagir, porque vocês dois têm vivido tanto tempo nessa dinâmica de autoproteção que a vulnerabilidade vai parecer estranha no começo. Mas insista, porque é só através da vulnerabilidade verdadeira que a intimidade real nasce. E é só através da intimidade real que Deus pode habitar no seu casamento, da forma que Ele sempre quis. Eu voltei. Meu coração voltou a bater. Meus pulmões voltaram a respirar. E eu recebi uma segunda chance, que a maioria não recebe. Mas eu voltei com um fardo pesado nos ombros. A missão de avisar. De gritar no deserto, se for preciso. De dizer a verdade que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam ouvir. E a verdade é esta: seu casamento não está morrendo por falta de oração. Está morrendo por falta de verdade. Por falta de coragem. Por falta de vulnerabilidade. Você tem orado pedindo que Deus mude seu cônjuge, que Deus conserte o casamento, que Deus traga avivamento para sua casa. Mas você não tem feito a única coisa que Deus está pedindo. Tire a máscara. Pare de fingir. Pare de se proteger. Pare de viver como se você fosse autossuficiente emocionalmente, porque você não é. Ninguém é. E quanto mais você finge que é,
mais você afasta a presença de Deus do seu casamento. Jesus me mostrou algo que me aterrorizou. Ele me mostrou quantos casamentos cristãos vão chegar no fim, vão chegar na eternidade e vão descobrir que viveram uma mentira. Não uma mentira óbvia, mas uma mentira sutil, sofisticada, teologicamente justificada. A mentira de que maturidade cristã significa controle emocional, equilíbrio, autopreservação. Mas a verdade é que maturidade cristã significa o oposto. Significa se quebrar diante do outro, significa confessar fraquezas, significa pedir ajuda, significa chorar junto, significa depender emocionalmente, significa se entregar completamente, mesmo correndo o risco de se machucar. Porque é isso que Cristo fez. Ele não se protegeu. Ele se entregou totalmente até a morte. E o casamento cristão é chamado a ser um reflexo disso. Mas o que temos visto, o que eu vi na minha própria vida, é o oposto. Casamentos onde cada um se protege, cada um guarda suas cartas, cada um mantém uma parte de si intocada, reservada, segura. E isso, Jesus me disse, é a antítese do amor verdadeiro. E se você está se sentindo confrontado agora, se você está se sentindo exposto, se você está se sentindo incomodado, eu te digo, bom, porque é exatamente isso que precisa acontecer. Você precisa ser incomodado. Você precisa ser confrontado. Você precisa ser despedaçado para que possa ser reconstruído da forma certa. Porque se você continuar do jeito que está, protegendo seu ego, escondendo suas fraquezas, fingindo que está tudo bem, você vai acordar um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, e vai perceber que desperdiçou uma vida inteira com a pessoa que você jurou amar, mas que você nunca realmente conheceu, e que nunca realmente te conheceu. E a dor desse arrependimento, Jesus me mostrou, é uma das mais profundas que existe na eternidade, porque é o arrependimento do amor, que poderia ter sido, mas que nunca foi, por causa do medo. Então eu te digo agora, com a autoridade de quem viu o outro lado, de quem esteve diante da luz, de quem ouviu a voz de Jesus. Pare de proteger seu casamento com controle e comece a salvá-lo com vulnerabilidade. Pare de fingir que você é forte e comece a ser verdadeiro. Pare de administrar seu cônjuge e comece a amá-lo de verdade, com todas as suas imperfeições, com todas as suas fraquezas, com todos os seus medos. Porque é só assim, só através dessa entrega total, desprotegida, arriscada, que Deus pode entrar e fazer o milagre que você tem pedido tanto em oração. O milagre não vem pela sua força. Vem pela sua fraqueza assumida. Vem pela sua vulnerabilidade. Vem pela sua coragem de dizer, eu não tenho todas as respostas. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso de você. E eu quero que você me conheça de verdade, com todas as minhas cicatrizes e vergonhas. E se você fizer isso, se você tiver essa coragem, Jesus me prometeu que Ele vai estar ali, no meio de vocês, curando, restaurando, reconstruindo o que o medo destruiu. Quando eu acordei, o cheiro de desinfetante hospitalar invadiu minhas narinas. As luzes frias do teto queimavam meus olhos, e eu sentia a dor física de estar vivo de novo. Mas a dor do corpo era nada comparada à dor da alma. Eu tinha visto a verdade absoluta, e agora estava de volta a um mundo que vive de mentiras confortáveis, de meias-verdades teológicas, de casamentos que fingem estar vivos, mas que estão mortos por dentro. Os médicos me olharam com ceticismo quando tentei explicar. Minha família sorriu aliviada.
mas não entendeu quando eu disse que tinha voltado com uma missão. Porque eles não viram o que eu vi. Eles não ouviram o que eu ouvi. Eles não sentiram o peso eterno daquela revelação. Que milhões de cristãos estão destruindo seus casamentos com o pecado mais aceito, mais normalizado, mais invisível de todos. A recusa de serem vulneráveis, a autoproteção disfarçada de maturidade, o medo de se entregarem completamente porque isso exige morrer para si mesmo. E Jesus me trouxe de volta não para que eu voltasse à minha vida normal, mas para que eu me tornasse uma voz no deserto, gritando o aviso que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam ouvir. Seu casamento não está morrendo por falta de Deus. Está morrendo porque você tem medo de ser visto como realmente é. E enquanto você mantiver essa máscara, enquanto você proteger seu ego em vez de proteger a aliança, você está cavando o túmulo da única coisa que poderia refletir o amor de Cristo na terra. Eu voltei, mas não sou mais o mesmo. E minha voz agora é o seu último aviso antes que seja tarde demais. E agora eu falo diretamente com você. Não com a multidão, não com a igreja, mas com você, que está assistindo isso agora e sentindo um aperto no peito, porque você sabe que essa mensagem é para você. Você tem vivido exatamente assim, não é? Você tem protegido sua imagem, guardado suas fraquezas, escondido seus medos e tratado seu casamento como uma empresa onde cada um cumpre seu papel, mas ninguém se entrega de verdade. E você tem chamado isso de sabedoria, de equilíbrio, de maturidade cristã. Mas Jesus me mostrou que isso é covardia espiritual. É o medo de ser despedaçado, de ser conhecido, de ser vulnerável, de depender emocionalmente do outro. E enquanto você continuar assim, você pode orar 1000 orações, pode jejuar 100 dias, pode congregar fielmente, mas seu casamento vai continuar morrendo, porque Deus não habita onde há máscaras, onde há falsidade, onde há autoproteção. Ele habita onde há nudez de alma, onde há confissão verdadeira, onde há choro compartilhado, onde há entrega total. Então eu te pergunto agora, e você precisa responder não para mim, mas para Deus. Você vai continuar fingindo, ou você vai ter a coragem de tirar a máscara hoje? Você vai continuar protegendo seu ego, ou você vai lutar pelo seu casamento da única forma que funciona, se quebrando diante do seu cônjuge, confessando suas fraquezas, pedindo ajuda, chorando junto e se entregando completamente, mesmo com medo? Porque o tempo está se esgotando. Não apenas no sentido profético, mas no sentido prático. Cada dia que passa sem essa entrega verdadeira é um dia que você nunca mais vai recuperar. E Jesus me disse algo que me aterrorizou. Muitos vão acordar na eternidade e perceber que desperdiçaram décadas com a pessoa que juraram amar, mas que nunca realmente conheceram, porque tiveram medo de serem conhecidos primeiro. E essa dor, ele me mostrou, é uma das mais profundas que existe. Então não deixe isso acontecer com você. Você não precisa morrer para despertar, mas precisa acordar agora. A porta está se fechando, e sua escolha hoje define não apenas o destino do seu casamento, mas o destino da sua alma diante de Deus. Mas antes de você ir, antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina, eu preciso te contar algo mais. Porque o que eu vi sobre casamentos não foi a única coisa que Jesus me revelou. Teve outra coisa. Algo ainda mais perturbador. Algo que a igreja não fala. Algo que poucos cristãos sabem. E que eu vou revelar no próximo vídeo. Outra pessoa morreu. Outra alma foi arrancada do corpo e levada diante da presença de Cristo. E o que Jesus mostrou a ela
sobre um erro que quase todos os pais cristãos cometem sem saber. Um erro que parece amor, mas que é maldição. Um erro que está condenando os filhos à perdição eterna, enquanto os pais acham que estão fazendo a coisa certa. Vai te despedaçar. Eu não posso te contar agora, mas você precisa ver, porque se você tem filhos, se você está criando a próxima geração, você pode estar cometendo o erro mais trágico de todos. E quando você descobrir o que é, quando você ouvir o que Jesus disse sobre isso, você vai entender por que tantas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o mundo, não por falta de doutrina, mas por causa de algo muito mais profundo, muito mais sutil e muito mais devastador. Então agora eu te peço, se essa mensagem tocou você, se você sentiu o Espírito Santo te confrontando através dessas palavras, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo, porque alguém que você ama pode estar cometendo o mesmo erro. Alguém que você conhece pode estar destruindo o casamento sem saber. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acordar essa pessoa antes que seja tarde demais. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que Deus falou com você, dizendo que decisão você vai tomar hoje, dizendo que você entendeu o aviso e que você vai mudar. E se inscreva neste canal, porque esse não é apenas um canal de conteúdo, é um canal de avisos proféticos, de verdades que a igreja institucional não tem coragem de pregar, de revelações que vêm do outro lado, de testemunhos de pessoas que morreram e voltaram com uma missão: acordar o remanescente antes que a porta se feche de vez. Você foi avisado. Agora a escolha é sua. E que Deus tenha misericórdia de todos nós.